Pegamos o final de uma música, né? Faz parte, né? Vamos embora aqui com os Titãs. Mais um vídeo com o professor Felipe Mendonça. Escolhemos aqui os Titãs para abrir esse vídeo. O disco é no ano de 1987. O segundo disco da fase punk dos Titãs. Os Titãs começaram com uma New Wave, os dois primeiros discos, o auto-titulado e o Televisão. Em 86, o Cabeça de Dinossauro se tornou uma banda punk. Um pouquinho não pós-punk também. E o Jesus Não Tem Deus para as Bandeiras é o segundo disco dessa fase. E aí, em seguida, veio o Comeback ao vivo, o Blast Bomb, que é um disco também já bem diferente dos outros. Enfim, o Titãs navegou por vários estilos musicais do rock, né? No início dos anos 90, o Titã Marquinhos ainda era uma banda de rock. E depois tornou uma banda mais pop, as músicas mais, né? Mas eu, particularmente, gosto muito dos Titãs dos anos 80 e dos anos 90 também, em alguns discos, né? Curte Titãs, Felipe? Gosto, né? Eu acho essas frases são melhores. Essa frase é Faz mais pesado que pode mais. Estamos ouvindo Lugar Nenhum, tá? Uma das faixas do disco Jesus Não Tem Deus para as Bandeiras. A Reinaldo Antunes no vocal. É bem marcante a voz dele. Bacana. Vamos falar um pouco sobre as pesquisas. A pesquisa, né? Mais pesquisa de Felipe Mendonça no doutorado. Defendeu recentemente, não foi? Nós estamos no dia 14 de agosto de 2025 para ficar registrado. Tu defendeu no ano passado, Felipe? Dia 19 faz um ano. Dia 19 faz um ano. Vai fazer um ano. Massa. Acho que é isso. Massa. E aí, o que foi que você pesquisou e qual é a importância desse teu trabalho de doutorado, por exemplo, o curso de agronomia? Eu fiz doutorado lá na série Biometria e Estatística Aplicada, tá, o curso. Então, esse curso é um ótimo curso para as pessoas que têm base de ciências agrárias e gostam bastante de estatística. Sim. Tá? É normal, não sei se você já reparou, que muitos cursos de ciências agrárias têm professores de estatística que não são estatísticos. Eles, por exemplo, né, o pessoal da pesca tem professores que dão, o professor que dá aula de estatística, que é o engenheiro de pesca, o professor Maurição dá aula de estatística, né? Isso. Aqui, da pesca. Então, um dos estatísticos mais importantes do século passado, ele, na verdade, ele era um biólogo, que é o Sir Ronald Fisher. Ele, com a necessidade de fazer experimentos, ele bolou uma série de estudos para o que seria o livro Design de Experimentos, para você poder fazer experimentação, para fazer testes de hipótese e esse tipo de coisa. Tá? Então, nesse curso de Biometria e Estatística Aplicada, tem essas linhas de pesquisa, que é a experimentação e modelagem de fenômenos. No meu caso, a gente decidiu pesquisar sobre estações experimentais, né? Estações experimentais com foco em baixo custo de estação experimental, né? E autonomia ou semi-autonomia. Então, a gente criou uma estação experimental usando Arduino, tá? Usando Arduino que você compra em qualquer lugar. E essa estação tinha um auxílio de energia solar, auxílio de bateria para ajudar na autonomia da estação, e a gente fazia medição de temperatura, umidade do ar, e a gente tem uns sensores de solo, tinha 6 sensores de solo essa estação. Então, o trabalho que foi feito lá no doutorado, na tese de doutorado, foi criar essa estação, mostrar o funcionamento, dar detalhes e fazer comparação dos resultados que a gente fez de testes para comparar com outras estações meteorológicas que a gente tinha perto.
objetivo, né, interessante para pessoal da agronomia, em especial pessoal de agrometeorologia, é que às vezes você precisa ter uma necessidade de ter essas informações na sua cultura com que você está fazendo. Então, você, quando tem um controle melhor de umidade do solo da sua cultura, você consegue decidir como você vai irrigar essa cultura. Então, você utilizou só dados de Pernambuco ou de outros estados? Porque como ela foi testada em Pernambuco, a gente utilizou os dados de Pernambuco para fazer comparação. Mas usou dados de regiões distintas, por exemplo, Zona da Mata, Agreste, Sertão, Litoral, não? Não, porque... Ou não houve essa necessidade? Assim, o ideal, a gente teve sérios problemas por causa da pandemia nesse processo, mas a gente testou ela lá na rural mesmo. Sim. Então tem uma estação perto que media a temperatura e umidade, então a gente comparou os dados, né? Então não ficaria muito legal se eu fosse utilizar essa estação comparando com os dados de Serra Talhada, porque os dados não seriam parecidos. Sim. Ou de outro local. Tem que ser o mais próximo possível. E ainda assim, a gente teve uma variação de resultados, porque depende também de como a gente vai testar. Eu não poderia colocar o sensor debaixo diretamente do solo aberto. Sim. Eu tenho que fazer uma caixa para proteger aquela estação. É aquele conceito que a gente fala, 30 graus na sombra, é na sombra porque ele está na sombra quando está sendo medido, ele não está medindo direto no solo, né? Direto no solo. E tem que proteger o sensor carga de chuva. Aí a gente, de novo, a questão da pandemia, de dificuldade de fazer as coisas, a gente utilizou um local de sombra que era uma telha de brasilite, sabe? Sim. E aí, as variações, né, algumas variações que a gente deu de resultados, normalmente foi muito bem feito, os gráficos muito bem bonitinhos, sabe? Mas em alguns casos você tem umas variações que às vezes ela está sendo influenciada por uma nuvem, que deu a nuvem de chuva no local da outra estação, mas não deu na sua. Sim. E aí você tem esse problema. Então, mas no geral, a gente comparou também com que lá na rural, na sede, tem uma estação pluviométrica que ela só mede chuva. Então, também decidi, vou comparar o que aconteceu quando choveu perto dessa estação. E a gente vê realmente a variação de umidade é muito, muito característica, assim, dá para ver que realmente que com aquela estação dá para até você supor os dias que houveram chuva no local. Tá? E aí a gente utilizou só esses dados de perto para fazer as comparações. Eu fiz a pergunta em relação às regiões, se você testou para várias regiões de Pernambuco, porque, claro, cada pesquisa é uma pesquisa, né? Mas eu fiz essa pergunta porque no meu mestrado, eu me lembro que o objetivo era formular uma equação de erosividade de chuva para o estado do Ceará. No meu mestrado, todo mestrado, doutorado e a graduação também, fiz na UFC, né? E o que é erosividade de chuva? A capacidade da chuva de erodir o solo. E eu procurei formular uma equação para cada região do estado. Então, por exemplo, eu formulei uma equação para o litoral, formulei uma equação para cidades serranas, cidades do sertão, enfim, fiz um mapeamento assim, com alguns municípios do estado. E consegui gerar uma equação diferente para cada uma. Então, assim, por quê? Porque são regimes pluviométricos diferentes, a questão do solo e tudo isso, então tudo isso influencia no cálculo dos parâmetros para formular a equação. Então, na minha pesquisa, houve a necessidade de fazer essa distinção. Né? Por isso que eu fiz a pergunta se você também teve essa necessidade, se você chegou a fazer isso, entendeu? Não teve a necessidade porque, assim... Também não fazia sentido. Não faz sentido, porque eu teria que colocar a minha estação em outro local para comparar com os outros, né? Entendi. A gente não acabou fazendo isso não.
E até ia gerar mais custos, né, Felipe? É. Exato. Ok. Tem mais alguma coisa a falar da pesquisa? Quer deixar? Não, eu queria falar também do curso, né? Um ótimo curso. Sim. Tem muita estatística, estuda muito estatística. Certo. Eu acabei estudando também nesse período bastante ciência de dados. A gente aprende a lidar com dados de uma maneira mais eficiente. Sim. Então, é tanto que o próximo semestre eu estou fazendo uma pesquisa para quem está interessado em aprender a disciplina de introdução à ciência de dados. Eu mandei para alguns cursos. Pode ser que alguém da rádio esteja assistindo agora tenha interesse em conhecer um pouco. Vai lá, eu vou mandar para você, para colocar na descrição do vídeo, o formulário. E lá você vai ter uma ideia que você diz, eu acho que seria legal cursar essa disciplina. Eu vou botar no próximo período, tá? No outro período, no ano que vem. Então, eu vou colocar como se fosse um formulário de intenção para cursar essa disciplina, para eu ter uma ideia de quantas pessoas querem. Muita gente já respondeu, muita gente mesmo. Então, tá lá o formulário, tem a emenda da disciplina, tem um curso que eu dei uma vez, mais ou menos, sobre essa disciplina. Então, se você quiser dar uma olhadinha para ver o que é feito, se lhe interessa, você dá uma olhada lá, depois responde o formulário se quiser. E nós temos 2 alunos já da UAST que estão lá no DEINF, em estatística aplicada, biometria e estatística aplicada. Uma é Luana, da engenharia de pesca, e o outro menino é esqueci o nome dele. Eu acho que ele é da agronomia. Eu vou deixar essas informações na descrição do vídeo, tá, gente? E eu fiz o doutorado lá, o professor Leandro fez o doutorado lá. Sim. E eu entrei lá no doutorado por causa do nosso professor Newton, Sim. o finado professor Newton, que fazia o doutorado lá antes de falecer. Aí tem 2 professores formados na estatística aplicada, biometria e estatística aplicada, aqui na UAST, fazendo pesquisa envolvendo ciências agrárias com um toque de estatística mais formal, mais aprofundado para essas coisas aí. Sim. Felipe, muito obrigado pela participação aqui na rádio no segundo vídeo, tá? No primeiro vídeo falamos mais com foco nas disciplinas, na matemática, a importância da matemática para os cursos da UASH. Agora abordamos a pesquisa de Felipe Mendonça no doutorado e a importância dessa pesquisa. E vamos finalizar com música, tá? Então, para finalizar o vídeo, vamos ouvir um pouquinho de Nina Hagen, naquele compacto que eu mostrei no vídeo inicial, aqui com o Felipe Mendonça. Universal Radio é a música de Nina Hagen. Inclusive, Felipe até comentou comigo aqui em off que Nina Hagen realmente é bem observada. Ela faz parte, ela participa de um videoclipe Garota de Ela está Berlim. cantando também. Ela canta também, né? Canta e canta em português. Linda Garota de Berlim. Garota de Porque ela Berlim. é alemã, né? Sim. Na rádio. Do Supla, eles estão falando do Supla. Da música Garota de Berlim, do Supla. Mas é na carreira solo dele ou é do Tóquio? Eu não lembro. Agora eu não Porque lembro. ele fez parte da banda Tóquio, né? E ele tem carreira solo. Agora eu não lembro. Garota de Berlim, eu tenho quase certeza que carreira solo. Mas é bom dar uma pesquisada aí que realmente falhou com a memória agora. Nesse disco também tem Carl Simon, tem Fred Mercury do Queen. E no vídeo de chamada a gente tem um pouquinho de Glory Days de Bruce Springsteen. É isso aí. Fica um pouquinho, um finalzinho aí de Nina Hagen aqui na Rádio Aço. Daqui a pouco mais um vídeo com o Felipe Mendonça. Nós vamos falar de música, compartilhar os gostos musicais e fazer um campeonatozinho de bandas para a gente descobrir qual é a banda preferida de Felipe Mendonça. A Rádio Aço é a maior rádio universitária de Pernambuco. Um abraço e até mais.